E hoje nós convidamos para estar aqui no Bote a Boca no Trombone o novo secretário de Planejamento de Balneário Camboriú, o qual conversamos inclusive no dia em que ele estava assumindo a pasta aqui em Balneário Camboriú. É isso mesmo, nós falamos de Mohamed Hossein Abouad. Falei certo, Morra? Bom dia. Sim, bom dia a todos. Tá bom, meu árabe? Corretíssimo. O árabe, ele praticamente não tem vogal, né? Exato. Se for falar ao pé da letra, Mohamed Hossein Abouad. Oh, assim rapaz. que se fala lá. Assim que se fala. Lá para entender isso. Um abraço ao Rani, ao Mazdi, meus amigos libaneses aqui de Balneário Camboriú. Tá vendo, rapaz? Tem bastante aqui. Opa, como tem? A comunidade árabe tá boa. A culinária árabe tá ficando boa. Maravilhosa. Inclusive, né? Morra, podemos chamar assim, né? O pessoal sim, claro, assim te conhece também. Como é que está esse trabalho de início na Secretaria de Planejamento? Essa pasta que teve várias modificações desde a primeira como a segunda gestão do prefeito Fabrício. Bom, eu estou me inteirando, né? É um assunto, é uma pasta para mim uma das mais importantes da prefeitura. Me surpreendi com o convite, ao mesmo tempo eu não pude pensar em recusar, porque é uma responsabilidade muito grande, e ao mesmo tempo é um desafio muito, muito grande, e é uma oportunidade da gente, da gestão privada, como empresário, contribuir com o município. Eu sou um gestor já há bastante tempo, né? Trabalho como gestor na iniciativa privada, participei de associações como associações de indústria, associações de comércio, fiz parte da diretoria, então o tempo inteiro convivi com empresários no comércio, então eu sei de algumas necessidades dos varejistas, dos nossos empresários no geral, e para tentar trazer um pouco dessa agilidade da iniciativa privada para a pública, né? Torná-la mais hábil e a gente entender um pouco as dificuldades da iniciativa pública e também levar para os empresários, porque a gente acha que é tudo do dia para a noite e não é assim que funciona, né? Então, esse desafio de conectar os dois setores é muito importante. Planejar Balneário Camboriú é um grande desafio, né, Morra? Nesse momento que nós estamos vivendo, né, seja com a questão da disponibilidade de recursos provenientes do governo federal, vivemos um grande momento há anos passados, com muitos recursos do Ministério das Cidades, agora portas fechadas, né, a dificuldade da obtenção de recursos externos, também do governo estadual. Eu vejo que os municípios têm vivido muito do seu orçamento, da busca de estratégias e também dos despachantes, tanto do Estado quanto federais, que são os deputados. Então, novos projetos, novas implementações que eu tenho visto acontecer, pelo menos na área do turismo, acontecem aqui a partir da iniciativa privada. E o poder público tem uma certa limitação. Então, planejar balneário é um desafio, né? Planejar balneário talvez seja um dos principais desafios do Brasil, né? Porque é uma vitrine nacional, a nossa cidade, todo mundo sabe que é uma vitrine hoje nacional e pode ser uma vitrine internacional. Não tem lugar que a gente anda por tudo que é lugar, até na América Latina, que tu fala de Balneário Camboriú, que elas não sabem que é uma referência, ou que não tem o desejo de morar aqui, né? Eu acho que tem muita coisa ainda por fazer. Eu acho que nós vamos fazer uma orla belíssima. Eu acho que o trabalho do nosso prefeito, principalmente nessa segunda gestão, ele vem executando mesmo obras grandes, um plano diretor, um master plan que ficou maravilhoso, na minha opinião, mas ainda tem muito por fazer. Tem muito por fazer, porque a gente não pode pensar única exclusivamente na orla, né? Balneário Camboriú, ela tem que se integrar mais. A gente precisa achar um outro polo econômico que não seja só indústria de construção e também turismo e gastronomia e hotelaria. Vocês viram o que aconteceu na pandemia, esses setores, não podemos ser tão frágeis assim. Isso acaba atingindo indiretamente outros empresários. Nós, por exemplo, da iniciativa privada na universidade, fomos atingidos em cheios, porque o que teve de aluno que perdeu o emprego, que teve que evadir, desistir, trancar, então a gente teve que se reinventar para ajudar. Então eu acho que nós temos que ir para o polos econômicos limpos, polos econômicos sustentáveis, trabalhar com bastante tecnologia. Falta um polo tecnológico aqui nesse município, tem tudo a ver com a gente. Florianópolis fez isso muito bem. Na SC lá, hoje é chamado Vale do Silício Brasileiro. Vários unicórnios foram feitos em Florianópolis, né, por startups feitas em Florianópolis. Recentemente foi vendida a RD Station, que é uma empresa nova, usada. Porque quando você vende tecnologia, você vende para o mundo inteiro. Tu não tem limitação, tu não tem fronteira, tu vende para a China, vende para a Ásia, vende para a América, vende para a Europa. E construção você vende para quem?
Na região sul, mas eu tenho cliente de São Paulo, tenho cliente de Mato Grosso, mas é esporádico, é regional, não adianta dizer que não. É limitado. É limitado, então é um recurso limitado e nossa área é limitada, mas quando você vende tecnologia, você vende para o mundo inteiro, a arrecadação do município ela é importante, ocupa pouco espaço, nós temos talentos para polos de tecnologia, tem que começar na educação infantil, então tem que conectar o planejamento, ele não é só um planejamento urbano. Ele é um planejamento da cidade. A gente vende nosso município como, é a cidade dos idosos. Não é verdade. Vamos falar entre nós, não é verdade. Por que não é verdade? Porque cadê a saúde que o idoso precisa? Né? Então tem muito ainda para fazer na área da saúde. O Fabrício tem tido um esforço gigantesco para manter o hospital em pé, ele e a equipe dele. Eu sou testemunha e tenho visto isso com essa pandemia, então chega a ser, a frustração é muito grande, porque às vezes a gente sente de mãos atadas. Na iniciativa privada são poucos hospitais bons, mas podem ser muito melhores. Cansei de ver gente aqui que tem um pouquinho mais de condições, dá uma dor de barriga, o cara pega um avião, vai para outro lugar para ser tratado. Então não adianta vender prédio aí de 5, 6 milhões ali na orla, sendo que o senhor de 60, 70 anos não tem saúde, quando ele precisa, ele tem que voltar para Curitiba, ou para Porto Alegre, para Blumenau, entendeu? Para tratar. Então é o conjunto que faz a obra. Nós temos que pensar no macro. Nós não vamos ter talentos desenvolvidos em tecnologia se a gente não começar a treinar robótica e educação digital já na juventude. E esse crescimento, Morro, desculpe te interromper, ele se estende na tua visão também, quando você fala em macro aos bairros de Balneário Camboriú também, é necessário esse crescimento ordenado? Com certeza absoluta. Eu enxergo o nosso município, me lembra muito, se a gente fizer um planejamento bacana. Eu tenho tido a oportunidade, graças a Deus, de viajar bastante. Claro, esse ano de pandemia a gente não foi para lugar nenhum, mas antes disso, né, nós temos que pensar muito parecido como os Estados Unidos pensam em relação à Flórida, como fizeram com Miami. Eles separam o centro econômico do centro turístico de consumo e comércio. Né? Então, o que está em volta da nossa orla, nós não precisamos ter serviço. Né? Por que a prefeitura tem que ser aqui? Né? Por que a biblioteca tem que ser ali? Ali é a área de comércio, a área de turista, né? Ali tem que ter um restaurante top. Então tem que começar a planejar nosso município e ocupar as laterais da BR-101 com centros econômicos, polo tecnológico, centros de serviço, centros de saúde, né? Exatamente como Miami fez. Então, por exemplo, a Miami ela tem Brickell, que é o centro econômico é tão importante quanto a orla lá, que é o South Beach, onde você faz lá é proibido fazer grandes prédios comerciais, porque atrapalha, né? A logística ela tem, então o cara tem que vir para cá, se sentir bem, andar bem, entendeu? Tem um trânsito que flui, né? Então tudo tem que ser construído dentro desse novo master plan. Eu estou entrando já com bastante coisa adiantada que foi feita pelo governo. Eu não posso chegar e querer sentar na janela, porque não ajudei indiretamente junto com os empresários que estão ajudando a pagar o projeto da orla e coisas tal, mas diretamente usando o capital intelectual que a gente tem em prol do município é agora. Faz 2 semanas que a gente está trabalhando e eu acho que a gente tem muita coisa para somar e pensar em trazer outros tipos de economia que eu acho que são mais seguros, mais sustentáveis, e a pandemia provou isso. Interessante falar sobre a questão do espaçamento de Balneário Camboriú, o território de Balneário Camboriú, que é limitado, é um dos menores municípios do estado de Santa Catarina, né, que tem uma grande demanda a existir. E lembrar de uma situação que aconteceu, estou até aqui pegando, de 2019, quando o vereador John Leno Teodoro esteve em Florianópolis, no Tribunal de Contas do Estado, oficiando então o presidente, na época, sobre a possibilidade de uma fusão, ver a possibilidade de uma fusão entre Balneário e Camboriú. Ou seja, a reunificação da cidade. Você lembra, né, Gilson? Lembro. Que isso gerou muitas polêmicas naquela época e falavam sobre viabilidade social, sobre viabilidade econômica, já que Balneário Camboriú hoje entende, o prefeito Fabrício Oliveira falou isso aqui, que Balneário Camboriú não sobrevive sem a cidade de Camboriú por causa de uma questão de mão de obra. Como secretário de planejamento, como que você vê isso, já que estou retomando esse assunto, Morra? É que, no fundo, né, pra gente, como comunidade, a gente não pode separar Camboriú de Balneário, né? Eu circulo muitas vezes em Camboriú achando que eu estou em Balneário Camboriú, mas eu vou além. Eu acho que a macro-região ela tem que se unir indiretamente em muitas questões. Não precisa ter uma fusão do município, né? Tem que ter uma fusão integrada da comunidade.
Então, se montar um grande hospital aqui para atender Santa Catarina, é óbvio que tem que atender o município de Itajaí, que também está colado, o município de Itapema, o município... A gente teve a prova disso agora. Todos esses municípios, durante a pandemia, mandavam todos os doentes para o nosso hospital, por isso que ele não deu conta. Então, tudo que a gente planeja para Balneário, não podemos pensar só no nosso município, nós temos que pensar na macro-região. Acho que muitas decisões deveriam ser tomadas em conjunto, né? Em relação a muitas coisas, educação, saúde, né, trânsito, serviço, parte de moradia, plano diretor, tudo deveria ser no conjunto, porque no cérebro do cara da comunidade, ele não sabe o que é Camboriú, o que não é Balneário, não tem dever e a obrigação de saber. Nós temos que circular com a mesma segurança do lado de lá e do lado de cá. Eu não tu se sentiria seguro, tendo segurança da 101 para cá e não tendo do outro lado? É a questão da institucionalização nenhum. De uma região metropolitana mesmo, planejada. Eu acho que tem a ANFRE que tem dado um grande apoio nisso, né? Então, essa região, a macro-região, ela tem que ser planejada, mas principalmente nesse raio que eu estou falando. Pega Itapema, Itajaí, Camboriú e Balneário Camboriú. Acho que muita coisa para essa região tem que ser feita, porque o impacto, tanto de mobilidade quanto de saúde, entendeu? Atinge todas do mesmo jeito. Aí os governantes teriam que tirar a política do meio, né? Porque senão não dá, né? Justamente, mas eu acho que nesse ponto o Fabrício ele tem acertado. Ele teve a hombridade de chamar um cara para a Secretaria de Planejamento que não é político, que não depende de voto. Eu entrei lá para fazer o que tem que fazer. Essa foi uma condição. Prefeito, vou poder atuar de maneira independente na pasta? Pode atuar de maneira independente, faça tudo como gestor, tudo ser feito. Justamente, eu acho que esse já começa o caminho por aí. Então, se tiver outros secretários com o mesmo pensamento, com a mesma pegada, com a mesma energia, eu tenho certeza que a gente vai integrar e vamos fazer um grande trabalho. Essa autonomia que tu tiveste, tu já mudou alguma coisa na equipe, no time? Eu ainda estou entendendo os setores, mas já fiz reunião com todos os setores, vão ter mudança sim. Não necessariamente uma troca, mas algumas pessoas eu vou trazer para nos ajudar, porque tem muito projeto represado que precisa sair da frente, né? Uma das características nossas é a agilidade. Então, sou uma pessoa que na iniciativa privada sempre trabalhei de maneira muito ansiosa, quero as coisas para ontem. Então, eu não aceito que tenha projeto lá com muito tempo de casa e coisa e tal. E hoje a equipe que eu tenho é aquela. Né? E também não quero ser injusto com ninguém de tirar antes de fazer uma boa leitura de todo o setor. Ainda não tive esse tempo para diagnosticar tudo que precisa fazer lá dentro, mas estou me envolvendo diariamente para conseguir essas informações. Né? Nessa sua primeira impressão sobre a Secretaria de Planejamento de Balneário Camboriú, qual é a diretriz hoje seguida pela Secretaria? Qual é o principal foco em Balneário Camboriú, além destas implementações que futuramente tu tens como projeto? Eu vejo como prioridade a parte de mobilidade e a parte de segurança, né? São prioridades. Hoje tem muita tecnologia lá fora, né? Nos países da Ásia, principalmente, para trazer para cá. Nossa cidade é uma cidade pequena, ela pode ser monitorada 24 horas. Né? Em Wuhan, lá na China, onde começou a pandemia, não se fala mais de nenhum caso de coronavírus. Mas a China não está passando informação. Pode até que sim, não está, mas tem um monte de brasileiro lá falando que não tem. Se o brasileiro que mora lá está falando que não tem. Como que conseguiram isso? Com tecnologia, com aplicativos, onde o cara informava, ele entrava no estabelecimento, o estabelecimento já informava, o cara passou um cara com suspeita de Covid-19 aqui. Aí não passava. Então tudo pode ser pilotado na nossa cidade. A Waze Mundial fez um plano experimental em Joinville. A Waze Mundial fez um plano experimental em Joinville de mobilidade. E hoje a cidade usa. Então a gente tem que ir atrás. Ontem eu estava falando com o pessoal de tecnologia de Florianópolis, que é os polos que a gente já está intercambiando para conseguir ver como é que a gente começa. Então, sabe o que ele me falou? É endógeno. A gente não tem que achar que vai vir, a Google vai nos procurar, alguém vai nos procurar. Tem que ter gente da nossa comunidade interessada em ir para lá fazer um treinamento e começar a pensar em trazer uma sede da Tesla, daqui a pouco um centro de design da Lamborghini. Tu viu quantos prédios estão assinados aqui pela Pininfarina, Lamborghini, agora já ouvi falar que vai ter a Armani, a Porsche, a sede. Por que a gente não tem centro de design nessa altura?
Alguém tentou ir lá pro centro de design lá em Milão, lá na Tem que Lamborghini. buscar, né? Claro, tem que sair, tirar a bunda da cadeira e ir lá e buscar. Os sheiks árabes estão loucos para investir no mundo ocidental. Ainda Já mais, estiveram aqui, inclusive, não, mas ainda mais que a nossa moeda hoje não vale nada, né? Com essa desvalorização, nós viramos troco para eles. É verdade. Né? Com o dólar batendo nos 6, então é aí mesmo que eles querem investir. Aqui. Claro. Então, chineses, árabes e americanos querem investir. Vão investir. Olha o tanto de coisa que tem para fazer numa comunidade dessa, numa cidade dessa, que só cresce. Eu tenho um exemplo ali da nossa universidade, mais uma vez, ali da Uniavan. 34% dos nossos clientes vêm de fora do nosso raio de abrangência. Estou falando de 200 quilômetros de distância. Não estou falando aqui de Blumenau. Estou falando de um cliente que vem de Chapecó, vem de Lages, entendeu? Vem do Paraná, vem tudo... 34% todo ano. 13% do interior do estado de Santa Catarina. E os outros 21% é de fora do estado de Santa Catarina. Impressionante, né? Olha o atrativo que não tem outra universidade que tem isso, com esses dados. É um desejo. Né? Por isso que a gente tem que pensar no turismo educacional. Nós temos hoje muitas startups aqui que não são valorizadas aqui no município. Nós temos franqueadoras que vêm do Brasil inteiro. Se vocês sabiam que a sede da Magras é aqui, que a sede da Hora Única é aqui, tem mais de 200 franquias da Magras. Então, por que não tem um polo para atender essas startups? Né? Nós temos startup educacional aqui. Nós temos grandes escritórios como a EQI, que são grandes fintechs. Hoje eu ouvi falar que a própria XP... Essas grandes indústrias de tecnologia, elas não precisam mais estar sediadas em São Paulo. Tudo se faz à distância. Verdade. Principalmente nesse setor. Então, se a gente vender para eles um distrito tecnológico, mas um distrito, hoje não se faz separado. Mas aqui é uma indústria tecnológica, você vai trabalhar, viaja 2 horas para ir trabalhar. Não, é tudo junto. Se mora, se trabalha, se come, se diverte, tudo no mesmo ambiente. Praticidade. Essa cidade inteligente, cidade planejada, nós não temos ainda. Né? E é possível. É possível. E você tem um bom tempo agora, né? Porque nós temos o início da gestão do prefeito Fabrício, nós estamos em março, né? Dessa nova gestão agora, dessa reeleição. Temos tempo aí para você com a sua equipe também dar uma agilizada nesses projetos aqui citados, né? São 2 fases do projeto. Tem que pode ser feito de imediato, que é o que tem por aí, a gente organizar e tentar trazer alguns setores para cá, e tem aquela semente que tem que ser plantada em longo prazo. Para nós termos um Vale do Silício em tecnologia, para que nós tenhamos oportunidades nos nossos jovens, essa semente tem que ser plantada agora no colégio público, né? E no colégio privado também. Então, esses meninos, para criar talentos, para começar a chamar essas grandes indústrias. Então, são dois trabalhos diferentes. É o trabalho de implantar a cultura, né, de ser uma cidade modelo, uma cidade sustentável, uma cidade organizada, uma cidade vigilante, uma cidade que tenha o máximo de segurança, né? E o outro trabalho que tem que ser feito paralelo, aí eu concordo contigo, de imediato o que dá para trazer. Nós não podemos ficar esperando 20 anos, né? Exatamente. Você concorda comigo? Concordo. Concordamos plenamente, né, Edilson? Verdade. É isso aí. Muito obrigado. Pensamento rápido para frente, vamos lá, né? Pensando no agora e no daqui a pouco também. Exatamente. Obrigado. Grande abraço, Morra. Obrigado. Bom dia. Bom dia. 8h01.